Quando Jesus estava lá em Cafarnaum, estava na casa de Pedro e André. Pelas referências, se dizia que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro e André. Depois, o povo da cidade lá de Cafarnaum recebeu a notícia de que Jesus estava em casa. Então, daí, nós entendemos que Jesus estava morando na casa de Pedro. Não é bem assim, porque as casas daquela época eram um cômodo para o casal e para filhos pequenos, com possibilidade também de colocar o animalzinho dentro de casa. Tirar o animal da varanda ou do pátio ou do quintal. Levar para casa para proteger o animalzinho. Então, o cômodo era sendo dividido em duas partes. Uma parte mais baixa que podia botar o animal e uma parte plataforma, um cômodo de 5 metros por 4. Seria a plataforma aí de 2,5 metros por 4. Dá para dormir muito bem, né? Dormia no chão, em esteira. Dormia o casal e os filhos pequenos. Mas quando o filho estava adulto, faziam outro cômodo para o filho, né? Para o filho ou por mais de um. Porque um cômodo 4x5 dá para dormir vários homens, né? Vários rapazes, como várias moças. Então, cada grupo desse aí solteiro podia se alojar em um cômodo só. Então, as casas eram assim. E podia fazer comida dentro de casa, quando tivesse chovendo, tivesse frio. Mas, de um modo geral, era feito do lado de fora, no puxadinho varanda. Puxadinho varanda, meu filho. Tinha o quintal, o pátio e varandinhas, né? E ali se fazia comida, se moía o trigo, tudo lá de fora. Tudo era feito lá de fora. A não ser quando chovia, que tinha que se fazer a comida lá dentro de casa. Aí fazia a comida lá no canto, lá na parte mais baixa ou do lado da parte mais alta. Considerando 4 metros por 2,5, dá para ter um fogão. Eu já morei num lugar assim, que tinha a cama, uma cama grande de casal. Eu dormia junto com a minha mãe e minha avó. E tinha um outro espaço assim, que minha mãe cozinhava no fogareiro de carvão. E a gente tomava banho na bacia também naquele canto. Tinha o guarda-vestido da minha mãe. E a gente vivia uma vida assim de poucos móveis. Lá em casa só tinha uma cama de casal, um baú grande, uma mesa de corte de costura, 6 cadeiras e 2 máquinas de costura. Esse era o móvel todo que tinha lá em casa. Então eu sei que eu morei durante muitos anos em 2 cômodos, mais ou menos 3x3, que é o tamanho de cômodo que se faz na minha cidade. 3x3, 3 metros para lá, 3 metros para cá, 9 metros quadrados. Então eu morei muitos anos em 18 metros quadrados. E no quarto onde tinha a cama, depois numa outra casa, no quarto onde botava a cama, no cômodo 3x3, onde cabia a cama e tinha um fogão de lenha, fogão muito bom, com chaminé muito bom, que puxava fumaça. Tinha um armário encostado no fogão, um armário de caixote, tipo caixote, um armário baú. Tinha uma talha de botar água.
tinha um pilão de socar coisa, socar amendoim, socar caroço, semente de abóbora. Era isso. Dava para conviver. Convivi durante muitos anos em 18 metros quadrados. Sempre morei em lugar pequeno. Então, 18 metros quadrados é até menor do que um cômodo casa de casal e casa de homens solteiros e mulheres solteiras, consistia em 5 metros por 4. Então, 5 vezes 4 vem 20 metros. Ainda 2 metros maior do que onde eu morava. Era 18 metros e os cômodos da época de Jesus eram até um pouco maior. Tinha mais 2 metros quadrados. Né? Então, era assim. Hoje em dia, você vai fazer um culto na sua casa, a sala é 3x3. A sala tem um sofá, 2 poltronas, né? Agora a televisão fininha, fica encostado no suporte na parede, não ocupa espaço. Mas alguns anos atrás a televisão era grande, caixote, turbo, ocupava quase 1 metro quadrado. E ainda tinha um lugar para uma estante. Então quando fazia o culto, no sofá sentava 4 pessoas. 4 pessoas no sofá. Um numa poltrona, no outro 6 pessoas. Num cantinho ficava 2 pessoas em pé, 8, 10 pessoas. Com 20 pessoas, ficava na varanda lá de fora. A varanda também consistia nisso, 3 metros de comprido por 1,5 metro de largura. E o pessoal ficava na varanda e a maioria do lado de fora, no quintal. Quando tinha quintal, né? Normalmente as casas da minha região, todas elas têm quintal. Todo mundo tem um quintalzinho. A não ser um quintal cheio de família. Conforme o meu, né? Meu quintal, cada um tem o seu cômodo, tipo dos tempos bíblicos. Só que o cômodo nosso aqui é pequeno. São cômodos com banheiro, né? Tem o banheiro com vaso sanitário e mais o restante perfazendo 3x3. Então 3x3 com mais o banheiro e aí tem uma varanda também. Nesse molde, uma varanda aberta, um telhado do lado de fora. Então, se for fazer um culto num cômodo desse, só que a maioria é quarto. Tem a televisão no suporte preso na parede, uma cômoda para botar a roupa, a cama da pessoa. Fazer culto dentro de uma casa com cama? Se faz. Eu mesmo já fiz um culto dentro do meu quarto, eu deitado na cama. Eu estava doente. Normalmente se faz na sala, né? Naquela época não tinha cama para ocupar espaço, era esteira, dobrava a esteira, colocava no canto. Então o cômodo completo, 5x1, enchia de gente. Então o cômodo onde Jesus estava ensinando lá, orientando as pessoas, 5x5, estava lotado de gente e tinha um paralítico ali que os colegas queriam ajudá-lo, levar até Jesus, mas estava repleto de gente, não tinha como passar, porque ninguém sai da frente. Eu uma vez fui no culto de uma casa, eu ia cantar, mas para chegar lá no fundo, lá na casa da pessoa, na sala da pessoa,
não consegui passar do beco da varanda. Não consegui entrar. Aí fiquei no quintal, não consegui e fui embora. Estava cheio, que o lugar lá, o quintal era pequeno. A maioria das casas aqui tem um quintal grande que dá para fazer um culto no quintal. Se não chover, dá para colocar uma igreja toda dentro do quintal. E os quintais aqui giram em torno de 12 por 30 de comprimento, só que o pessoal está fazendo muito cômodo. Muitos cômodos, ou muito cômodo, considerando 3 por 3, quarto, sala, outro quarto, cozinha, ocupa muito espaço. Normalmente se ocupa aí 70 metros quadrados a mais de 100 metros quadrados, numa área de 370 metros quadrados, mas ainda sobra muito. Uma casa de 120 metros quadrados, num quintal de 370, tem muito espaço para lotar de gente e fazer um culto ao ar livre. Se chover, não tem onde abrigar todo mundo não, aí fica difícil.